A primeira grande afirmação a respeito do Evangelho, e ela ecoa por toda a carta de Paulo, tem a ver com essa primeira frase que ele diz aqui. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. O que ele está dizendo é o seguinte, que não só ele não foi um apóstolo comissionado por outros apóstolos, mas ele foi comissionado diretamente por Jesus. É só lembrar o encontro de Paulo na estrada de Damasco. Ali o Senhor apareceu pessoalmente para ele e o comissionou, o chamou para essa missão. A dedução, e é isso que Paulo vai argumentar no restante da carta, é que o evangelho que ele está pregando também não veio por algum homem. Não foi instrução recebida de alguma pessoa, mas uma instrução direta de Cristo para Paulo. Ou seja, Paulo está argumentando, esse é seu grande argumento na carta aos Gálatas, que o evangelho que ele prega foi revelado a ele pessoalmente, diretamente por Deus, na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. E por que ele está falando isso? Porque uma das acusações que Paulo sofria naqueles dias era de ser um apóstolo de segunda mão. E ela até fazia sentido, ele não a nega totalmente. Porque, obviamente, você sabe, Paulo não estava no grupo dos 12 apóstolos originais. Paulo nem sequer conheceu Jesus pessoalmente antes da morte e da ressurreição de Cristo. Porque Cristo apareceu para ele já depois de ressuscitado, na estrada de Damasco, quando ele era um perseguidor da igreja e estava disposto a ir até Damasco para aprisionar cristãos daquela cidade. Então, o que falavam de Paulo naqueles dias era, como é que esse homem pode ter a audácia, a ousadia de falar essas coisas que ele está falando, tão diferentes, tão esquisitas, né? Eles diziam, se ele sequer conheceu Jesus pessoalmente. Se ele nunca fez parte do grupo apostólico original. E a suspeita que provavelmente essas pessoas alimentavam contra Paulo era: Paulo é um discípulo de Jesus. Porque há um homem que teve uma importância muito grande na vida de Paulo. Quem é esse homem? Chamava-se Barnabé. Que era notável lá, estava entre os apóstolos, mas não fazia parte também dos 12. E foi Barnabé, basicamente, o primeiro homem, o responsável inicial, humanamente falando, por trazer Paulo para o meio. É Barnabé, Lucas nos diz em Atos, que pega Paulo e o leva, depois que ele teve essa experiência de conversão, né? E o leva até Jerusalém e o apresenta a Pedro e aos demais apóstolos. Então Barnabé foi a ponte entre os apóstolos originais e Paulo. Isso talvez tenha criado a suspeita de que o mentor de Paulo, o instrutor de Paulo, a pessoa que comissionou, deu o apostolado a Paulo e, portanto, o evangelho a ele, era Barnabé. E é por isso que Paulo enfatiza isso nesse início, quando ele fala, eu sou Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, ou seja, de homens em geral, e nem por meio de um homem. As traduções, todas elas aqui, elas meio que generalizam quando elas dizem nem por meio de homem algum, mas literalmente ele usa a expressão na língua grega. Ele diz nem por meio de um homem, quem quer que seja. Nem pelos homens e nem por um só. Porque eu tenho a sensação, a impressão, que ele está aqui dizendo Barnabé não foi, por mais importante tenha sido, quem me deu o apostolado ou quem me deu o evangelho.
Quem revelou o Evangelho para mim foi o próprio Deus, através de Jesus Cristo. Aqui nós temos a primeira grande característica do Evangelho. Ele não vem de homens. Não é uma construção humana. Não é uma construção que a mente humana criou. O Evangelho, essa mensagem da salvação, que nos fala do amor de Deus, o Pai, pelos pecadores, que nos fala do sacrifício de Cristo, do pagamento dos pecados. Isso não é uma invenção de algum grupo ou de uma pessoa. Essa é a verdade de Deus, expressa ao longo de toda a Escritura, ao longo de toda a Bíblia. A pregação inicial do Evangelho por esses homens não é uma correção nos rumos da fé, como se o Antigo Testamento fosse por um caminho, e então um grupinho chegou ali e disse, não, é por aqui. E fez uma quebrada à direita em termos de exposição de pregação. Não é isso. É a continuidade plena. É o cumprimento dos propósitos de Deus, que já vinham sendo revelados desde Gênesis 1. Porque o Evangelho não tem origem humana. O Evangelho, a mensagem da salvação, tem origem divina.